Está do seu lado. Deus está nesse lugar, irmão. E se Ele está nesse lugar, tem algo para realizar. Amém? Quantos desejam algo de Deus nessa noite? Então abra sua Bíblia comigo, irmão. Vamos ganhar tempo. Eu confesso aos irmãos que eu preparei algo para o coração da igreja hoje. Amém? Quero correr, irmão, para a gente poder ministrar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Para que nós possamos nos alimentar nessa noite. Diga para alguém do seu lado: vem pancada aí, irmão. Diga, irmão, para alguém do seu lado: vem pancada aí, irmão. Tá preparado? Diga assim: o nome disso é taquarada na moleira. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios. Paulo escreve essa carta, uma das cartas paulinas que eu mais amo de ler, porque eu aprendo a sacrificar minha carne lendo 1 Coríntios, 2 Coríntios. Eu aprendo com Paulo aqui a ter uma ética cristã, uma conduta cristã. Então Paulo ele ensina muito, irmão. 1 e 2 Coríntios, a gente ser um cristão verdadeiro. Diga para alguém: hoje você vai aprender o que é o Evangelho. Se não aprendeu até hoje, hoje vai aprender. Amém? Glória a Deus. Porque a gente fala em Evangelho, Vitor, a gente pensa: Evangelho é essa igreja, está lá em 4 paredes. Vai muito além, irmão. Vai muito além mesmo. Eu sei que a marcha vai ser pesada nessa noite, mas eu encerro a mensagem aqui e durmo com a minha consciência tranquila, porque eu sei tudo aquilo que Deus mandou entregar para a igreja aqui nessa noite. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo de número 16. Aleluia. Depois o Diego vai colocar para nós aqui na mídia, né, 9 comandos aqui, que Deus vai abrir o nosso entendimento para compreender o que é o Evangelho de verdade. Vai tirar algumas minhocas, vai tirar alguns conceitos, alguns dogmas da nossa mente. A gente vai entender o que realmente é o Evangelho de Jesus. Capítulo 9, verso 16. Quem encontrou diz amém. Diz assim, eu vou ler a minha aqui, irmão, porque eu amo a leitura da NVI, né? Então ali está Almeida, mas eu vou ler a minha aqui, que diz assim: contudo quanto prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar. Vamos verbalizar? Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então o que Paulo está dizendo é: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, jamais, pois me foi imposto a necessidade de pregar. Ele está dizendo assim: isso aqui eu já aceitei, já é uma necessidade preenchida em mim, eu aceitei, eu tenho que pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tem o quê? Tem o quê? Recompensa. Diga para alguém: quando você prega de livre e espontânea vontade, diga, você tem recompensa. Então é o que ele está dizendo. Eu não estou pregando de livre e espontânea vontade. Eu quero pregar. Ele vai dizer assim, ó: contudo, como prego por obrigação. Aí você está dizendo: mas peraí, a gente é obrigado a pregar o Evangelho? Aí Paulo está dizendo: eu recebi e foi me imputado, então eu não prego de livre e espontânea vontade, eu estou obrigado a pregar o Evangelho. Então recebeu um irmão, que ele recebeu para ele o intuito de obrigação. Ele diz: é minha obrigação ensinar, pregar o Evangelho. Aí ele diz assim, ó: estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então o que ele está dizendo aqui é: isso aqui é uma incumbência que o céu confiou, então é minha obrigação cumpri-la. Amém? Você sente? Querido, o Evangelho, Jesus, quando pisou na terra em 3 anos de ministério, Jesus ele nunca adoçou a boca de pessoas com palavras. Jesus ele nunca veio e transmitiu para nós, né, um
evangelho adocicado, meloso, né? Não. Mas o evangelho que Jesus pregou em 3 anos, denunciou bolhas de sistema, denunciou hipócritas, fareísmo. Então o evangelho verdadeiro é um evangelho que nos ofende, amém? Diga para alguém, o evangelho precisa te ofender. Porque quando se prega algo que não me ofende, não é palavra. Porque primeiro, Vitor, a palavra de Deus, que é boas novas, não é porque é boas novas que tem que adocificar a mensagem. Então a gente vai começar a entender o evangelho, porque antes de me salvar, ele precisa matar o quê? Não existe salvação para quem o orgulho ainda não foi ofendido, tratado. Está entendendo, né? Então a primeira coisa do evangelho é matar a Emily orgulhosa, o Brian orgulhoso, o Vitor orgulhoso, a pastora Maria orgulhosa. Então o primeiro confronto do evangelho, Diego, é pegar a tua natureza pecaminosa, recheada, inflamada de orgulho, e dizer: quebra o teu orgulho para que manifeste o evangelho. Então perceba que Jesus, ele sempre foi posicionado em palavras, em sabedoria. E Jesus nunca anunciou uma mensagem de conforto, mas sempre de confronto. Porque a palavra que te conforta, ela te coloca em zonas aonde a tua razão vai falar, aonde, sabe, a tua mente vai pensar, conjecturar. E o problema é quando desce para o coração pensamentos formalizados, que não é bíblico, que não é Deus falando, que não é comando de Deus. Porque existe pensamentos formalizados, e o que mais se tem hoje são pregadores que formalizam pensamentos, aí coloca, né, a rodeio ao coração de uma igreja, e a igreja começa a viver aquilo que o pregador acha. Diga para alguém: evangelho não é achismo e nem autoritário. Não é autoritarismo, meu. O evangelho não pode ser autoritário. Você não. Essa obrigação Paulo está recebendo como um dever de alguém que Deus confiou a ele a mensagem. Quem está entendendo isso aqui? Se Deus confiou ao pastor Maxwell a mensagem, Diego, coloca para mim aqui na mídia, faz favor. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16 e 17. Outra vez digo: ninguém me julgue ser, ou então recebei-me como Ele está dizendo assim, irmãos, pelo amor de Deus, não queira, Paulo está ensinando a igreja de Corinto, não queira me receber como insensato no meio de vocês, porque eu prego dessa maneira e eu educo vocês dessa maneira, para que também me glorie como servo do Senhor. Eu estou anunciando o que é reto. Olha o verso 17. O que digo, não digo segundo, mas como por nesta confiança de mim. 2 Coríntios 11, 16, 17. Vamos lá. Agora vamos ver o próximo versículo. Pois que muito se gloriam segundo, eu também. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: espera aí, eu não estou aqui para me gloriar. Olha isso aqui, irmão. 2 Coríntios, Diego, 11, 16 tinha colocado, né? Agora coloca o 19 para mim, eu quero ver. O 19. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Você está entendendo isso aqui? Então o que o Senhor está dizendo para nós, irmão, é que nós precisamos. Deixa eu ver aqui o texto. Não é esse texto que eu queria, irmão. Não é esse texto. Deixa eu voltar aqui. Capítulo 9, que diz que o Senhor está preparando. Contudo, espera aí, irmão. Deixa eu achar aqui, localizar o texto, para fazer bem certinho o que o Senhor quer falar conosco aqui. Espera aí. Aqui, ó. Capítulo 11, verso 1.
Põe lá para mim. Olha o que diz aqui, agora acertei. Quisera eu me um pouco na minha, suportai-me, porém, ainda. Olha o próximo versículo. Porque estou zeloso como o zelo de Deus. Então o zelo do pregador aqui, do Paulo, é mais ou menos isso aqui, ó. Porque vos tenho preparado para apresentar como o quê? Como virgem pura, a saber. Então, irmão, olha o poder do evangelho, Miqueias. Paulo está dizendo assim: igreja, entenda uma coisa. O que eu estou fazendo é preparando vocês como uma noiva virgem para o noivo que é Cristo. Então esse evangelho tem que aplumar vocês para encontrar o noivo. Então não pode ser um evangelho que vai colocar uma noiva manchada, maculada. Não, é imaculada, sem mancha, sem mácula. Então o evangelho, ele prepara uma igreja que vai se encontrar com o noivo. É por isso que a igreja é chamada de noiva. E é por isso que toda noiva que você vê casando de branco, aquele vestido de branco, só tem um sentido para ser branco. Qual é? Qual é, irmão? Pureza. Então tem gente que já quer casar de branco porque é sonho, tudo bem. Mas o vestido branco, véu, quer dizer, ela está indo para o altar virgem, pura. Então o Senhor não vai encontrar uma meretriz. Não. O Senhor não vai casar com uma prostituta, uma meretriz. Deus, Ele vai vir buscar uma noiva. Diga para alguém: você é essa noiva. E essa noiva precisa entender o que é o evangelho que te salva. Coloca lá para mim, Diego, primeiro comando. Pastor, o evangelho me ofende? Ofende. Por quê, pastor? Primeiro comando, vamos lá. O evangelho que agrada a todos não é o evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho expõe o pecado, desmonta o ego e exige. Então, se o evangelho que você ouve, olha isso aqui, irmão, não expõe o teu pecado, se o teu pastor não trata o teu pecado, ou se não coloca você para conversar, ou se não diz assim: não, você tem que tratar o teu pecado. Se não há trato do pecado, se não há um desmonte do teu ego orgulhoso, porque eu faço, porque não, a primeira coisa que o evangelho vai fazer é quebrar esse ego teu. Você não é nada, a gente é pó, a gente é miserável. Então o evangelho vem para surpreender e diz assim: você não é, só é alguma coisa porque o meu espírito está aí. Está entendendo isso aqui? E aqui, Mansoni, a primeira coisa que o evangelho vai fazer é exigir de você o arrependir, porque boas novas é pregai todo aquele que crê, se arrepender, ouvir as minhas palavras, esse será. Todo aquele que não crê, não se arrepender, não crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, esse já está. Então a primeira coisa do evangelho: o evangelho não é para nos agradar. O evangelho é para tratar os nossos pecados, é para desmontar o nosso ego e para exigir de nós arrependimento. Se o evangelho não exige de você arrependimento, não é o evangelho. Porque o evangelho precisa fazer você se arrepender. O evangelho tem que tratar o teu ego, e o evangelho tem que expor o seu pecado. E é por isso que o evangelho, ele não é para agradar, ele é para te ofender. Amém? Próximo, Diego. Vamos lá. Diga para alguém: a marcha está pesada e vai piorar. Vamos lá. O evangelho é um convite para... Ou seja, é um convite? Não. O evangelho não é um convite para melhorar a sua vida, irmão. Não é. E tem muita gente que está vindo para o evangelho para melhorar de vida. Me desculpe, irmão, te decepcionar. Mas o evangelho, Lu, não veio para melhorar a tua vida. O evangelho é para aqui, ó. É um chamado para... Sabe o que o evangelho está dizendo? Se você não morrer, tem transformação de vida. Primeira, morte. Morte do seu eu. Segunda, morte do teu orgulho. Terceiro, morte da tua independência. Se você não aprendeu a depender de Deus ainda, você não escutou o evangelho. Se você não morreu para tuas vontades ainda, não é o evangelho. Você está ouvindo o conto da carochinha, você está ouvindo pregação gospel, mas não é o evangelho. Porque o evangelho, Vitor, ele vem para arrancar de você todo aquele eu e dizer: cara, agora sim,
Você está aprumado e agora meu Espírito te reveste de autoridade. Você está entendendo isso aqui? Então o Evangelho, irmã Maria, não é para melhorar a minha vida. É por isso que tem muita gente vindo para o Evangelho para melhorar a vida. Aí ele entra no Evangelho não como uma opção, ele entra como um estilo de vida. E é por isso que para muitos o Evangelho hoje é um estilo de vida. Tem gente que vem para o Evangelho para ficar rico, porque hoje o gospel é o que mais dá. Tem medo de falar, irmão, me ajuda a pregar. O gospel hoje é o mundo que mais dá. E aí o pregador quer o quê? Pegar agenda para ficar rico. Eu falo por mim, porque em 4 anos de agenda, irmão, eu pregava em igreja que eu recebia R$2.000 de oferta, 500, 1.000, e era meu tempo de itinerância. Nunca cobrei nada, graças a Deus. Tudo que chegava a mim, irmão, glória ao nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Foi daí que nasceu o projeto das crianças, que eu recebia da igreja e falei, agora eu vou plantar. E o pregador que vem para o Evangelho, um cantor gospel, que melhorou tanto de vida, que cobra de uma igreja 100.000 para cantar, 200.000 para cantar. A gente vai fazer uma marcha para Jesus agora, todos nós vamos. A gente canta aqui na igreja, o Coliseu não parou a igreja. É ou não é? O cara que lançou um hino cobrou 200.000 na prefeitura para vir cantar. E a gente vai estar marchando, depois a gente vai lá pular, glória a Deus. Mas são R$200.000. 3 palavrinhas só, R$200.000. Não, mas as crianças amam. Júlia, R$300.000. Quem é esse? E você vê que as pessoas vêm para melhorar de vida, e quando ela encontra essa vida melhorada no Evangelho, ela se torna um produto. Diga para alguém, nós não somos um produto. Nós somos pessoas em transformação de vida. Você está entendendo isso aqui? Então, primeira coisa, Zé, cara, teu eu precisa morrer. Segundo, teu orgulho. Terceiro, ou você depende de Deus, ou você vive uma vida independente. Quem nada na tua vida se coloca a Deus. Irmão, você não está vivendo o Evangelho. Porque se tudo na tua vida você prioriza pai, mãe, empresa, tudo, menos Deus, então não é o Evangelho que você ouviu. Muda o segundo lá, o terceiro, digo. Vamos lá. Deixa eu correr aqui por causa do nosso horário. Por que o Evangelho ofende? Por que será? Vamos lá. Porque ele diz que você é o quê? E quem gosta de ouvir você é pecador? Quem gosta? Cara, você é pecador. Você peca. Ninguém gosta, família. Então o Evangelho ele vem e te ofende, dizendo, cara, você pecou, você tem que tratar. Segundo, você não é mal. Aí você aprende com o próprio Deus. Porque Deus nunca disse que algo era bom enquanto ele estava fazendo. Deus sempre disse que é bom quando ele terminava a obra. E viu Deus que era. Por que Deus nunca falou que era bom enquanto estava fazendo? Por que primeiro ele terminava a obra e ele olhava e dizia, agora é bom? Porque nada é bom na nossa vida até que se complete a obra da redenção, irmão. Nada será bom, Braio, a gente é ruim. Sabe quando que a gente vai ser bom? A hora que concretizar a obra da redenção, a obra do Calvário em nós. E essa obra do Calvário vai exigir em nós, não perfeição, mas que nós não saiamos do caminho do aperfeiçoamento. Então o que é bom em nós é a presença de Deus. Diga para alguém, o que é bom em tu é a presença de Deus. Então até que seja bom, não saia do caminho. Então o Evangelho ele vem para te ofender. Vamos lá. Você não consegue se... É o Evangelho que te ofende. Diga assim, minha filha, você não tem salvação por mérito próprio, não. Então o Evangelho vem e te ofende. Você viu? Tenta se salvar. Você, uau, aí você entende que você tem uma dependência do Evangelho. Você precisa de um... Por isso que o Evangelho ofende, irmão. O Evangelho diz assim, você é pecador, você não é bom, você não consegue se salvar e você precisa de Jesus. Aí o cara que se acha orgulhoso, porque eu toco a minha vida, porque eu sei o que eu faço, porque eu não dependo de ninguém, porque ninguém... Aí o Evangelho vem e ofende. É por isso que esse cara não vem para o Evangelho. Porque ele se acha tão bom que o Evangelho para ele é o quê? Religiosidade, fanatismo. Quando na verdade o Evangelho é algo que vem para ofender as suas vaidades, o seu orgulho e a sua prepotência. Próximo, Diego. Quem
entendendo? Diz amém. A mensagem é boa, mas não é. Vamos lá? Ela faz o quê? Ela confronta antes, ela julga antes, humilha antes. Espera aí, pastor, quer dizer que ela confronta, julga e humilha? Sim, mas ela também consola, justifica e exalta. Só que antes dela consolar, justificar e exaltar, ela vai te confrontar. Vamos lá? Muda de vida, irmão. Do jeito que está? Não, pastor, mas espera aí. Diego, segura um pouco onde está aí, pra você não se perder. Maravilha, me ajudar. E coloca para mim lá, faz favor, João. Olha o que João vai dizer. João capítulo 6, 60. Você já leu esse texto, já preguei várias vezes. João capítulo 6, verso 60. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Olha o que diz. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo o quê? Isto, disseram: duro é este, quem pode? Aí Jesus está no capítulo antes dizendo assim, irmã Sônia: eu sou o pão da vida. Se você não me recebe, você não tem vida em mim. E toda a multidão, os discípulos que seguiam ele, está ouvindo. O sermão é: cara, se você não quiser que eu te ofenda, se você não quiser mudar de vida, nem me adianta me seguir. Jesus é duro ou não é? É Jesus pregando com dureza, sim ou não? É Jesus ofendendo uma multidão com a palavra, sim ou não? Sim. E a multidão aqui, nós estamos falando de 15 mil pessoas, porque toda vez 5 mil era 100 homens e 100 mulheres, 100 crianças. Então, Miquel, 15 mil pessoas, Jesus pregando um discurso. Vamos ver quanto que fica. E aí, sabe o que o povo faz? Esse pastor tá maluco, não quero mais ficar nessa igreja. Não, tá. E aí veio 12 caras. E aqui, Vitor, 12 caras que andou com Jesus 3 anos. Ô pastor, se continuar com essas loucuras, o povo vai embora. Pastor, se continuar com essas mensagens duras, fulano, meu parente, não vai vir mais. Aí Jesus olha para Pedro. E Pedro chega na orelha de Jesus: Jesus, muitos dos seus discípulos ouvindo disseram: duro é este, quem pode? Por quê? Porque, Vitor, eles estão sendo ofendidos com a palavra. Porque a palavra está dizendo assim, Vitor: ou você muda, ou você se muda. Só que essa mudança sua vai te arrebentar. Quem está entendendo isso aqui? Pastor Claudinei. Aí Pedro chega e diz: mas para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de... Ou seja, a mensagem ofende, mas te garante salvação. Oh meu Deus. A mensagem é dura, mas te consolida para ser uma virgem pura e esperar o Salvador da sua alma. Então não adianta querer adocificar, irmão. O evangelho é isso aqui, acabou, irmão. Não adianta querer embelezar o pavão. O evangelho é dureza, irmão. O evangelho é ofender a nossa promiscuidade. A gente se torna promíscuo diante do Senhor. E o Senhor está dizendo: cara, cuidado. Moça, cuidado. Rapaz, cuidado. Por quê? Porque esse evangelho de internet não é o evangelho de Jesus, irmão. Não é, irmão. Não se engane, irmão, com esse evangelho de oba-oba, irmão. Não se engane. Deixa eu ler com vocês aqui 2 Coríntios, agora, capítulo 11. Deixa eu ver aqui se é 2 Coríntios. Isso. Versículo 4, olha o que diz: se alguém lhe vir pregando, olha o que ele vai dizer aqui, irmão, um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheu, ou um outro evangelho diferente do que vocês aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgue nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu
posso não ser, olha isso aqui, irmão, um orador eloquente. Paulo está dizendo, eu posso não ser como esses caras da internet. Eu posso não ter a mesma eloquência com esses super apóstolos. Mas uma coisa eu tenho para vocês. Depois você vai ler isso aqui, irmão. Até lá depois, Paulo vai dizer sobre o diabo. Aqui no versículo 13, ele vai dizer assim, ó: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isto não é de se admirar. E tem muita gente admirando o apóstolo do diabo, irmão. Me perdoe. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Homens que estão como anjos de luz na internet. Uma palavra poderosa, uma palavra cheia de eloquência, e a gente se enganando, partilhando, sem discernimento do que é o verdadeiro evangelho. Aí a tua cabeça abre um celeiro de informação. Diga para alguém: evangelho não é coletar informação, é deixar o Espírito Santo renovar sua mente. E nós estamos vivendo diante de uma geração que só coleta informações, mas não coloca a sua mente para renovação no Espírito. E o evangelho verdadeiro, Pedro, é quando você diz: Senhor, mexe na minha mente. Eu não quero ser enganado. Eu não quero cair falcatrua. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Qual é a tua palavra? Qual é a tua vontade? O Senhor não está concordando com a minha situação? Então eu preciso mudar. O Senhor não está concordando com essa minha atitude? O que está ofendendo? O Senhor me ofende com a tua palavra. Mas a gente quer vir para o culto e ser. Vamos falar a verdade, irmão? A gente quer vir para o culto e ser. Fala, irmão, me ajuda. E ser abençoado. A gente quer se agradar em reunião, é ou não é? Diga: culto não é para nos agradar, mas é para agradar a Deus. Toda vez que nós nos ajuntamos na congregação dos santos, é para explanar Ele toda a honra e toda a glória. Então, se o diabo, irmão, se transforma num anjo de luz, o que é que esses demônios não estão fazendo através dos meios de comunicação, pastor? Me perdoe, irmão, mas a gente faz papel de trouxa às vezes. Partilha, repartilha, sabe? A gente não tem discernimento, irmão. E a Bíblia diz que há homens que serão entregues ao espírito do que, pastor Branei? Do erro. Homens que já estão condenados ao espírito do erro. Está na Bíblia, irmão, para te enganar. A Bíblia diz que naquele dia, lá no Apocalipse, lá no... é ou não é, pastor? Ainda que eles vão ver Jesus, sim ou não? Muitos deles, depois de contemplar Jesus, muitos ainda serão enganados por quem? Por quem, irmão? Por quem? Pelos falsos profetas. Aí a gente pega aquele versículo que diz 10 de João, que diz o diabo. Mas não diz o diabo, né? Diz o ladrão. 10 de João. O ladrão vem senão fazer o quê? Coloca para nós 10 de João, só para nós colocar na mente da igreja, porque muitas vezes, irmão, você fala, você coloca essa informação no diabo, e não é o diabo não. O ladrão não vem senão roubar, matar. Eu vim para que tenham vida. Tá, volta um versículo atrás, Diego, volta para nós. Eu sou a porta, se alguém entrar em mim. Volta mais um agora, volta mais um, volta para o 8, vamos ver. Volta lá. Mais um. Mais um. Jesus disse esta parábola, mas eles não em o que era que ele dizia. Agora vai passando. Olha isso aqui, Jesus está dizendo, mas não estou entendendo. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos, que eu sou o quê? A porta para vocês. Eu sou. Jesus está dizendo: não quero enganar nenhum de vocês. O evangelho é isso aqui, a porta é estreita. Ou seja, a bagagem não vai. Não adianta juntar tesouro nessa vida. O evangelho ele veio para te ofender. Ou você espera em Jesus para subir, ou você já fica aqui. Tem muita gente que está gostando da terra, irmão.
Se o arrebatamento chegar agora, eu sou o primeiro que deu o segundo. Você está entendendo isso aqui? Porque arrebatamento, nós vamos aprender isso aqui em escatologia no nosso curso. Arrebatamento é uma palavra que vem de uma origem que diz assim: tirado à força. Sabe o que Deus vai fazer? Deus não vai, a gente subiu nos ares, glória a Deus, olha eu aqui em cima. Não, a Bíblia diz que Jesus vai arrancar a igreja da terra. Você vai ser tirado da terra, irmão. Porque o pecado, a iniquidade, esse evangelho podre, irmão, que estão pregando a troco de dinheiro, a troco de moeda de troca, esse evangelho que está te vendendo coisa, esse evangelho que a gente está se tornando uma meretriz, irmão, uma prostituta e não uma noiva. Não é o evangelho de Jesus, irmão. O evangelho de Jesus, Esther, é o evangelho que veio santificar uma noiva para ele. E é por isso que eu falo que dentro desta igreja, como pastor desta igreja, irmão, lamentável dizer isso, mas Deus vai vir tirar a igreja dele de dentro dessa igreja. Sabia disso? Jesus vai vir tirar, irmã Maria, a igreja dele de dentro dessa igreja. De dentro da Assembleia de Deus, Deus vai tirar a igreja dele. Dentro da Batista, Deus vai tirar a igreja dele. Deus vai fazer o arrebatamento assim, ó, tirar da força. Então, se você não fazer cara de brabo, irmão, para ser confrontado, para mudar de vida, meu irmão, me desculpe, mas não tem céu. Até tem um céu por aí, céu da boca do leão, céu da boca do jacaré, mas céu dos céus é só para aquele que diz: Senhor, eu sou a tua noiva. O que precisa, amor, levante a tua mão, deixa eu liberar uma palavra no teu coração. Você diz assim: Senhor, eu estou disposto a consertar o que precisa consertar. Muda o meu interior, trata o meu espírito, Senhor. Eu estou disposto a me sacrificar por ti, Senhor. Então este é o evangelho. Então o que João diz aqui, Miquel, é o seguinte: peraí, a gente diz assim: o diabo veio se não matar, roubar. Aonde que tem diabo ali, irmão? Depois chega em casa e lê. Mas quem que são ali? É o diabo? Os falsos pastores. O que Jesus está metralhando aqui é: o ladrão aqui não é o diabo, são os falsos profetas que veio para roubar a igreja, que veio para maltratar. A gente fala: o diabo veio se não roubar, matar. Não é o diabo que veio para roubar, matar. Quem está matando, destruindo, é os falsos profetas, o falso evangelho, irmão. O falso evangelho, sabe, que pega a lã da ovelha, que arranca a lã da ovelha, que maltrata a ovelha, sabe? Os falsos pastores. Depois chega em casa e analisa o João. Jesus nunca falou do diabo ali. Jesus está falando dos falsos pastores, os falsos mestres, que não cuida, que não prega o evangelho de verdade, mas que só quer. Não, irmão, vem cá, Jesus vai te abençoar. Não, irmão, Jesus não vai te abençoar se você está no pecado. Não, Jesus vai te dar. Não, Jesus não vai te dar. Jesus está dizendo: vou tratar o teu pecado, vou quebrar o teu ego, vou te amassar. Ô irmão, eu fiz uma pergunta para a igreja uma vez, a igreja não soube me responder. Eu vou perguntar de novo para ver se você lembra. Quem matou Jesus na cruz? Pastor Grandei, fica quieto. Quem matou Jesus na cruz? O povo? Quem? Nossos pecados? Quem matou Jesus na cruz, Luiz? Isaías disse. Quem? Quem te disse isso? Lembrou, Pedro? Pedro lembrou, cara. O próprio Pai. Isaías diz assim: e foi do agrado do Pai moê-lo. Deus olhou e falou assim: pelo pecado deles, por essa perversão, por essa vida podrificada que a nação, que o povo se tornou, o Pai desejou moer o próprio. Irmão, se o Pai moeu o próprio filho, já pensou essa vida medíocre que a gente quer viver, irmão? Essa vida, sabe, Lu? Essa vidinha. Não, irmão. A gente vai pular, a gente vai. Eu já falei, irmão. A gente vai modernizar a igreja. Se Deus quiser aumentar aqui, colocar um forro diferente, um negócio. A gente vai colocar tudo. O que for para ser moderno, a gente vai ser. Mas mundanizar o que é santo, a gente nunca vai fazer isso. Amém?
Por quê? Porque o que Paulo está ensinando é: o evangelho não tem outro. O evangelho é o evangelho da ofensa, que ofende você de dentro. Por isso que o mesmo Paulo, na igreja de Corinto, vai dizer assim: pera aí, irmão, eu sei que só quer cuidar do exterior, né? Mas contudo, cuida do interior, porque o exterior vai chegar um dia que maquiagem não resolve mais. Mas contudo, o interior se renova todos os dias. Romanos 8,32, acha lá, Diego. Você está entendendo? Então o evangelho, irmão, ele não é suave, irmão. Aonde está a suavidez, irmão, Wanda, no evangelho? Se o evangelho diz assim, você precisa mudar. Você precisa, vamos lá, o que diz? Olha o que diz aí: aquele que nem mesmo a seu próprio filho antes entregou por todos, como nos não daria também com ele todas? Espera aí, se o próprio filho não poupou, e tu? Você acha que ele vai poupar? Você acha que vai dizer: não, minha serva, vem cá, eu sei que você pecava, mas eu sei. Não, ele está dizendo assim, viu? Amarra, pega pelas mãos, pega pelos pés e lança. Aí você diz assim: pera aí, pastor. Esse dia o Gabriel perguntou para mim: cadê o Gabriel? Opa, mas é diferente o inferno e o lago. O lago de enxofre, pai, esse lago de fogo. A Bíblia diz que esse lugar aqui até o diabo teme. É ou não é, pastor? O lago de enxofre, meu menino, até o Satanás treme. Por quê? Porque esse lugar aqui não está nem reservado para ele. Ele teme aquele lugar. Mas a Bíblia diz que pegarão os rebeldes, vão amarrar pelas mãos, pelos, e lançarão ao lago da condenação. Diga para alguém: vale a pena obedecer, irmão. Vale a pena, ainda que o evangelho me custe. Ainda sabe, é por isso que o evangelho vai remover de você algumas amizades, pessoas, não vai querer mais andar com você. É normal, irmão, normal. O evangelho é um evangelho de combater. É por isso que nós somos militantes. Militante não anda com qualquer pessoa, militante anda com soldado, irmão. Amém? Aí você quer andar com... Não, irmão. Deus vai colocar soldado para andar contigo, pessoas posicionadas, pessoas que vai alinhar a tua mente, teu coração e dizer: cara, nós estamos num caminho da luz. Amém? Então este é o evangelho. Próximo dia, qual que é o próximo lá que nós temos lá? Nós estamos no quarto, no quinto? Próximo. Vamos correr. Jesus foi rejeitado por dizer o que, irmão? Alguma vez você viu Jesus adocicando, mentindo? Não. O que levou Jesus para o Calvário foi o que, irmão? Verdade. Eu sou o caminho. O que liberta a pessoa? É por isso que eu falo, irmão, que a libertação não é diabo vai embora, é Jesus entra. Não é diabo que vai, é Jesus que entra, é Jesus que transforma. Chega esse tempo de diabo sair aqui no grito: não adianta, irmão. Não adianta entrevistar diabo na igreja. Não adianta fazer demônio cair para surpreender a igreja, que os sinais estão nessa igreja. Isso não muda a vida de ninguém, irmão. O que muda a tua vida é você sentar nessa cadeira e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Então não adianta eu entrevistar 70 demônios aqui para mostrar para você que eu sou cheio de Jesus, irmão. O que mostra eu cheio de Jesus não é os demônios que eu repreendo na igreja, mas é o caráter que eu tenho de Jesus, hein? Pronto, acabou. Você está entendendo? Então não adianta, irmão, eu fazer algo miraculoso aqui para mostrar, irmão. Até o diabo fez algo miraculoso. Está entendendo? Lá no deserto o diabo levou Jesus para onde? Para onde, irmão? Nos ares. Quem ofereceu riqueza? Jesus? Quem, irmão? Diabo, Brian. E ali, Pedro, quando ele mostra as riquezas, então aprenda, irmão, que nem sempre alguém que está subindo é sinônimo que foi. Você está entendendo que a mentalidade do evangelho que nos ofende nos mostra isso? Espera aí, ó, pessoa, uau, será que é Deus? Se o diabo levou Jesus nos mais altos, então não foi Deus que levou. O diabo também faz pessoas subir. O diabo também faz pessoas prosperar. O diabo também.
Você está entendendo? Então, irmão, quando eu falo do evangelho verdadeiro, eu falei que você vai aprender o evangelho, você vai sair daqui com o teu coração hoje dizendo: meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Será que eu estou preparado para isso, irmão? Eu não estou, irmão, mas eu estou me preparando a cada dia. Eu digo: Senhor, trata o meu coração, me mostra o verdadeiro. Eu não quero enganar pessoas, irmão. Eu não quero que vim falar falcatrua. Ou seja, irmão, naquele dia, porque o mesmo Paulo está dizendo, a mensagem que eu prego, olha isso aqui, irmão, olha isso aqui. Eu acho que está no final aqui do versículo. Paulo vai dizer exatamente isso aqui. Deixa eu ir lá para 1 Coríntios para ver. Está no final aqui do versículo 9, do capítulo 9. Exatamente. Olha, é capítulo 9, versículo de número 27, Diego. Olha isso aqui. O que está escrito? 9:27 de 1 Coríntios. Antes subjugo o meu. Sabe o que a minha Bíblia diz? Olha o que a minha Bíblia diz, irmão. Isso aqui eu gosto da minha Bíblia. Mas esmurro o meu próprio corpo, faço dele meu escravo. Sabe o que Paulo está dizendo? Se for preciso, eu esmurro o meu corpo, faço dele escravo, escravizo o meu corpo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser. Então a mensagem que eu prego hoje, ou ela vai ser base para mim ser salvo, ou ela vai ser base para mim ser condenado. Então, pastor Ailton, a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque aquilo que eu estou pregando para você hoje, ou me salva. Então, vida de crente não é fácil, irmão. Há um pejorativo da palavra cristão, que diz assim, quando você vai verbalizar ela não me lembro se é do grego ou do latim, vai dizer assim, que a palavra cristão, ela traz o significado de coragem. Diga para alguém: para ser crente tem que ser corajoso, irmão. Por isso que a palavra cristão, coragem, vem de coragem. Então assim, não é para qualquer um ser crente, irmão. É por isso que tem gente que não firma no evangelho. É por isso que o evangelho que consolida essas pessoas, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o pregador que mais exorta, irmão, com graça, Charles Spurgeon, sabe o que ele diz assim? Aquilo que começa na emoção, morre quando a emoção acaba. O crente que começa emocionado, terminou a emoção, acabou o crente, irmão, murchou. Mas o crente que consolida a tua vida na palavra, é esse, irmão. Então esse evangelho que eu acredito, Zé, é o evangelho que vai me salvar, vai me arrancar da perdição, Vitor, e vai me colocar aos pés da nova Jerusalém. Não tem sentido para mim ser pastor de igreja se não for para confrontar vocês. Se não for para, sabe, tem dia que eu vou estar voando aqui, Deus vai te abençoar, mas irmão, vai ter momento que Deus vai trazer. E esse mês, Deus está trazendo um alinhamento para esta casa. Pode perceber que tem mês que eu estou evangelístico, irmão. Tem mês que eu estou, sabe, ensinador, mestre, ensinando e tal. Mas esse mês eu estou profeta, irmão. E Deus está dizendo para nós esse mês, irmão, alinha tua casa, alinha tua vida, alinha teu coração. Evangelho não é brincadeira, evangelho não é mamão com açúcar, evangelho não é melzinho na chupeta, evangelho é confronto, é mudança de vida. Quem está entendendo isso aqui? Eu sou como o pastor Claudinei. Eu não sou, irmão, eu não gosto de reparar, mas eu sou um cara admirador. Então eu admiro alguma situação, e outras eu vejo para depois cobrar. Você acha que o diabo quer que você fique clamando a hora que a gente levanta as mãos aqui? Sabe o que o diabo vai fazer? Mamãe, quero água. Mamãe, quero banheiro. Mamãe, e a nossa mentalidade: tá bom, filhinho, não é, segura, agora eu vou clamar, não saio daqui agora. Mas a tua vida é tão assim, sabe? Você não consegue consolidar a tua visão, irmã. Você não consegue, irmã. Você toma água na hora do clamor, na hora da palavra você abre a boca para dormir, na hora, você não consegue. Você está aqui, o teu corpo está aqui, mas você está numa vida programada, uma vida pálida, anêmica, espiritual, e você não consegue consolidar o que é um culto, do que é uma vida em Cristo Jesus. Eu prefiro, irmão, 1000 vezes pregar, irmão, para cadeiras vazias, com pessoas consolidadas, do que pregar a cadeira cheia de pessoas vazias. Não vai mudar. Não adianta encher cadeiras de pessoas vazias, mas que você sente aqui consolida. O pastor me ensina: não, agora não, Satanás, agora não. Não é negativo. Ó, palavra. Quem for pregar, irmão, chegou a
precisa ouvir a tua palavra. Porque senão, irmão, a gente acostuma a cultuar. E a gente se torna aquilo que tem sido mais provável hoje dentro das igrejas. Um crente igrejeiro que começa a amar culto, rotina de culto, rotina de serviço, mas não coloca o coração a servir, a mudar, a transformar. Então Jesus, ele foi o quê? Rejeitado pelo quê? Pela verdade. E é isso que eu quero começar a viver, irmão. A hora que eu começar a ser muito aceito demais, pastorzão top, não, pastor da verdade. A hora que essa verdade começar a incomodar a pessoa, aí eu tô, como incomodou já, e Deus consolidou. A gente tinha 115 membros nessa igreja, irmão, em 2 anos. Só foi Deus começar a virar a chave na minha vida ministerial e dizer assim: agora você é pastor, não é mais evangelista. Agora você vai cuidar de gente, agora você vai cuidar de povo. Agora você e tua esposa vai ter que começar a orar mais, rapaz. Mensagem não vai ser a mesma todo dia, não. Porque quando é itinerante, a mesma mensagem que eu pregava a semana toda, eu pregava na outra. Vou pregar de novo. Por quê? Porque é itinerante, a mesma mensagem conduzia a outro rebanho, outra igreja. Agora aqui não. Aqui é oração, é jejum, é propósito, é consagração, é buscar em Deus aquilo que Deus quer falar com a sua. Diga para alguém: você está ouvindo maná nessa noite, irmão? Amém? Tem nada aqui de... Não, é maná, precioso para você. Então, queridos, abra o teu entendimento para você entender. Bem-aventurado é aquele que não escandaliza por minha... Vamos para o próximo, que eu quero falar desse negócio de escandalizar aí. Vamos lá, para encerrar. Se o evangelho que você prega nunca escandaliza, é porque foi... Então para, irmão, para de graça, não precisa nem se posicionar. Postou alguma coisa que é verdade, a pessoa não gostou, deixa quieto. Sabe o que está acontecendo? É que nós não estamos querendo se escandalizar por aquilo que Deus está movendo em nós, irmão. E o evangelho em você verdadeiro gera escândalo, irmão. Você está entendendo isso aqui, Brian? É por isso que eu posto alguma coisa, às vezes a pessoa já entra no confronto, irmão. Aí a pastora fala assim: amor, mas tem que parar com essas coisas. Sabe o que eu faço? Palavra. Porque diante da palavra não tem? Tem alguém que vai argumentar contra a palavra? Mas quer falar? Quer se levantar? Se escandalizou? Então toma a Bíblia. Porque a palavra diz. Porque está escrito. Sabe como que Jesus venceu os escândalos de Satanás? Mas também está escrito. Então escândalo você não se compromete. Escândalo você arremete com a palavra. Cristo não morreu por uma mensagem confortável. Está querendo que todo mundo te aceite, irmão? Está querendo que na empresa, a hora que você fala assim: não, isso aí, não tomo isso aí, não. Não, sou crente. E as pessoas vão se escandalizar. Fica tranquila. Está no caminho certo. Diga para alguém: está no caminho certo, irmão. Meu marido, se está escandalizando, meu menino, fica tranquilo, Pedro. Vai escandalizar? Ô, Pedro, não vai pro futebol hoje. Não. O pai falou que hoje a gente vai ter mesa aqui em casa terça-feira. Como? Não. Credo, Pedro, o que é isso, Pedro? Você é jovem. Se escandalizou, se gerou isso, Pedro. Levante a tua mão e glorifique, porque você está no caminho certo. O evangelho que ofende gera escândalo. Sabe qual é o escândalo aqui? Não é o escândalo de escárnio, onde Jesus disse: ai daqueles que por ele viu o escândalo. Não é sobre escárnio, sabe? Os escarnecedores. Porque ali a Bíblia fala sobre os escarnecer. O crente que era crente dentro da igreja, caiu no mundo, saiu da igreja, está falando do pastor, falando da igreja. Ai daquele que vem esse tipo de escândalo. Mas agora esse escândalo aqui, isso aqui é para você dar glória, irmão. Isso aqui é para você levantar a mão de certo e dizer assim: glória a Deus, estou no caminho. Porque o problema é que o seu diabo está assim para você. Tudo que você faz, o diabo faz assim. Esse é o problema. Agora o seu diabo pega uma marreta, tudo que você faz, te dá uma marretada, Brian, levanta a mão para o céu. Que evangelho é andar na contramão. Amém, irmãos? Próximo, acho que acabou, Diego. O evangelho não pede algum dia, irmão. O evangelho chegou e disse assim: pastor
pastora Maria, com licença, quero mudar a sua vida. Ô Wanda, com licença, vou mudar a tua história. Não, irmão. Ele entra como Mateus 10, corta o pecado, separa o homem de si e aponta. Então, Miquel, o que o evangelho faz? Primeira coisa, olha o que o evangelho está fazendo lá. Ele vem como espada. Por isso que Jesus diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Entendeu o que é o evangelho, irmão? Jesus mesmo disse o quê, pastor? Eu não trago a paz, eu trago o quê? Guerra, espada. Está escrito, irmão? Tá ou não tá? Discórdia, escândalo. É por isso que Jesus trazia espada. Coliseu não suportava quando girava o escândalo dele. Anátema, blasfêmia. Porque eles não suportavam. Os comichões estão nos ouvidos, irmão. E quando a verdade vem e diz assim: cara, está errado, você diz assim: é ou não é? Parece que amortece. É ou não é? Uma verdade amortece o cara por dentro. O cara fica irritado, fica bravo. É por quê? Porque a verdade, ela te confronta, irmão. A verdade, ela regenera você, ela te fere mesmo. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: o pecado será cortado, o homem será separado de si, e aí? E será apontado para onde? Para onde, irmão? Para a cruz. É por isso que Jesus diz assim: você quer me seguir? Tome a sua e me. Sabe o que é cruz? Não existe evangelho sem cruz. Você está ficando leve? Me perdoa, irmão. O evangelho é marcha pesada. O evangelho é tapa na cara. O evangelho é tem que me custar alguma coisa. O evangelho é o que eu estou disposto a renunciar. O evangelho é o que eu estou disposto a abdicar. Então este é o evangelho verdadeiro. Ele vai separar o homem de si mesmo, irmão. E vai apontar dizendo: homem pecador, eu te aponto a cruz. Se arrependa da sua vida. Morra para si. Você está entendendo isso aqui, irmão? Jesus é a semente de trigo, irmão. Por isso ele é o pão da vida. Porque antes de você nascer, você precisa morrer, irmão. Jesus, ele morre, mas ao terceiro dia ele mostra que ele é. Por isso que quando você lança uma semente debaixo da terra, primeiro ela precisa morrer para depois germinar. Toda semente ela morre debaixo da terra e depois ela germina. A gente quer nascer a nova pessoa, mas não consegue morrer, irmão. O evangelho é morra. Morra para a tua vontade. Morra. Sabe qual é o pior demônio que existe? Quem sabe? Sabe qual é o pior demônio que existe, Miquel? O velho homem. O que impede você não é o satanazinho, o satanazão, não. É o velho homem, a velha criatura que te corrompe todos os dias e quer nascer de volta, quer voltar de novo. E Deus está dizendo: não, Vitor, não, Esther, não deixe, Giza, porque a velha mulher sempre ela quer o quê? Massacrar a nova criatura que Deus está formando em nós. Acabou, Diego? Tem mais um? Se o evangelho nunca te incomodou, vamos ler todos juntos? Talvez nunca. Vamos lá. Se o evangelho nunca te incomodou, talvez você nunca tenha ouvido. É bom ser crente, não é, irmão? Não é, irmão. É pancada. Evangelho é pancada, irmão. Evangelho é se abdicar das razões da nossa vontade e ser moído, irmão. Todos os dias. Aí o crente quer ter um conforto, irmão, e a gente quer que as coisas melhorem. Me perdoe, irmão, em nome de Jesus, mas eu não estou orando para as coisas melhorar, irmão. Porque eu seria antibíblico orar para que o governo melhore. Eu quero que o Senhor toque sobre o governo, que a nação venha cumprir as profecias. Eu oro para que se cumpra as profecias. E se a minha oração é cumpra as profecias, a Bíblia diz que tem gente que não vai poder comprar no mercado, não vai poder vender, não vai poder. E a gente está querendo comer, e tem crente querendo encher carrinho. Vai chegar o tempo, irmão, vai piorar, irmão. Vai piorar. É por isso que em terra hoje, enquanto as coisas não acontecem,
Deus está dizendo, a prosperidade está sobre uma obediência consolidada em Cristo, irmão. Se você é obediente, vai comer o melhor da terra. Se é rebelde, vai viver em crise. Quem está dentro da palavra? Então eu não vou negar nada daquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, irmão. A gente já vai encerrar. Mas o evangelho é verdadeiro, é exatamente isso aqui. Não espere mamão com açúcar, não espere. Eu não estou no evangelho aqui para se tornar amigo de pessoas. Não. Eu conversava com a mídia agora, esses dias atrás, explicando para ela sobre o algoritmo, o For You, a entrega das publicações, como que funciona. Depois eles vão estar cobrando vocês aí, irmão. Que eles ficam até meia-noite, madrugada, cumprindo lá o evangelho, renunciando sono, renunciando para... Quantas pessoas nós estamos aqui no culto hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó. Quase 30 pessoas. Aí eles fazem a publicação, vai lá, se dobra. Passa 8 dias depois do culto. 6 pessoas curtiu, 6 pessoas comentou. Da própria igreja. Sabe o que o algoritmo do Instagram entende? Se nem o próprio povo curte as coisas dele, então não vou entregar para ninguém. Aí a nossa mentalidade, porque se começar a entender, irmão, se a gente quer alcançar pessoas, a igreja tem que focar nisso, entendeu? A mídia não está aqui só para tirar fotinha, a mídia não está aqui para agradar o pastor. A gente tá montando, irmão, sabe, cenário de cronograma pós-culto. E cronograma pós-culto não é para enfeitar a igreja, irmão. Não é para alegrar o auditório da igreja, não. A pós-culto é para alcançar alguém, irmão. E a gente está se apaixonando pós-culto, irmão. Uau, o culto foi... Uau. Tem que ser o melhor vídeo? Tem que ser, irmão. Mas não é para agradar nós. Pós-culto é para a gente partilhar, para alcançar alguém. Amém? Amém, irmão? Amém. Então você vê lá uma publicação, não custa nada, irmão. Saiu daqui da igreja domingo, ó, vai ter publicação. Vai lá, curte, compartilha, comenta. É isso, irmão. E eu estava conversando com eles agora sobre isso aqui. Você está entendendo? Sobre isso aqui. Que os algoritmos, a inteligência artificial, tudo, irmão, está contribuindo e mostrando para nós que as coisas estão indo de mal a pior. As notícias não são das boas, irmão. Não se há mais o quê? Privacidade. Não se há mais respeito, Miquel. Não se há mais liberdade. Você não está seguro com teus filhos no colégio. Você não está seguro com a professora do teu filho. Pedófilos, esse dia eu mandei lá no grupo da mídia. Pedófilos, pessoas que teve problema com pedofilia, estão entrando dentro de igrejas e trabalhando no kids da igreja. Sabe que uma delegada falou esses dias atrás? Vai trabalhar com kids? Primeira coisa, a igreja, o pastor precisa exigir antecedentes criminais para que possa trabalhar com as nossas crianças. Qualquer dia a igreja vai começar a exigir antecedentes criminais para obreiro, para membro. Vai congregar na igreja? Ah, tá, porque pode se infiltrar um membro na igreja com más intenções, e nosso coração tem que estar morto, irmão. Você está entendendo, Vitor? O nível que a igreja está entrando, as coisas estão acontecendo, e a gente está como, irmão? Numa bolha de um sistema que não tem entendimento do evangelho. Por isso, meu irmão, esses dias atrás temos, pastor, não sei o quê, porque alguém vai tirar. Irmão, eu estou em paz com Deus. Se alguém tirar minha vida amanhã, eu tenho que ter certeza da minha salvação. A questão maior é, eu estou dirigindo o carro, foi para a fita, irmão, e aí? Como é que está o evangelho verdadeiro em ti? Aí você morreu, e o pastor Maxwell aqui deixou de pregar, porque o Maxwell só faz voto, só faz campanha, só quer isso, só quer aquilo. Não, irmão. Eu já falei, irmão, que ajudar a igreja é uma decisão sua. Paulo vai ensinar aqui, depois chega em casa, irmão, em nome de Jesus. Eu vou falar isso aqui no próximo café da liderança. Capítulo 11, capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 11 de 2 Coríntios, é o que estão pregando aqui, que Paulo vai ensinar a igreja, vai dizer assim, e eu e Barnabé? Eu e Barnabé não é digno de receber o que os apóstolos recebem?
Nós damos o couro pela igreja. Está dizendo assim, irmão, nós damos o couro por vocês aqui. Estou ensinando vocês. E vocês acham que só eles, se nós não recebemos salário? Então eu não preciso ficar aqui, irmão, oferte. Tem que ofertar. Por exemplo, vai ter culto. O maior erro da igreja hoje é fazer cartaz para mostrar que vai ter culto, porque nós temos que chamar os crentes, senão os crentes não vêm para a igreja.